Olá, leitores e escritores! Meu nome é Eduardo Krause, autor da Crônica do Andarilho dos Sonhos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escritório do Escritor. No vídeo de hoje nós vamos falar da minha leitura do mês de janeiro, do meu desafio de leitura 2025, que eu sei que tá atrasado, mas não vamos falar sobre isso agora, que é o volume 2 da saga Dragões de Éter, do Rafael Dracon, o livro que se chama Corações de Neve. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Como eu disse, esse livrinho aqui é o segundo volume da saga Dragões de Éter, do Rafael Dracon, autor nacional que escreve fantasia. E para quem não conhece o primeiro livro, tem vídeo dele aqui no canal, você pode ir lá assistir. Se chama Caçadores de Bruxas, e esse segundo volume ele pega exatamente onde o primeiro parou, mas também apresenta novos personagens e, é claro, novas tramas. E tramas é uma coisa que não falta nesse livro, ele é cheio, recheado delas. Várias histórias intrincadas que se interligam e que através das quais o Dracon vai nos guiando ao longo dessa narrativa. Agora, uma coisa que eu senti já de começo no livro foi que o autor tentou expandir um pouquinho demais a história pro meu gosto. Então vários elementos são inseridos, né? E como eu expliquei no primeiro vídeo, eu não vou explicar tudo de novo sobre como que funciona a história, mas ela se passa em um universo de contos de fadas, né? E essa é a linguagem da narrativa que o Dracon utiliza. Então ele usa de muitas expressões e personagens e lugares e algumas coisas que ele mesmo cria, né? Inspirados nas coisas que ele gosta do universo de fantasia, do universo de cultura pop. E isso tudo vira uma mistura muito louca na história, não tem outra palavra para definir, né? É muito louco ver como ele une todos esses elementos. Porém, em um momento, eu comecei a ficar um pouco perdido e achar a leitura um pouco cansativa por conta de tantas coisas que ele colocou ali no meio. Então tu tem, como eu já tinha dito lá no primeiro, a Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, tu tem os príncipes da criação dele, aí aparecem os 7 anões, aí tem os trolls, aí aparece Rumpelstiltskin, aí aparecem gnomos, aí aparecem gênios. Então começa a carregar um pouco demais desses elementos fantásticos. Não que o universo criado não suporte isso, mas eu acho que o autor poderia ter pegado um pouquinho mais leve e ido um pouco mais devagar com tudo isso. Mas de qualquer maneira, a trama desenvolvida aqui é muito boa, ela é muito concisa, muito enxuta. E todos os elementos apresentados, mesmo que em um primeiro momento eles pareçam um pouco desconexos, depois eles se encaixam e vão fazendo todo o sentido. E isso acontece, é claro, por conta dos personagens. Nesse livro a gente vai acompanhar de novo os personagens que encontramos no primeiro. Então a Chapeuzinho Vermelho, que se chama Ariane e Narim, João e Maria, os príncipes Axel Terra Branford e Anísio Terra Branford, né, os quais têm bastante protagonismo nesse segundo livro, principalmente o Axel, porque está acontecendo o torneio de pugilismo do Punho de Ferro e ele é um lutador de pugilismo, então é basicamente um grande campeonato de UFC para quem curte um pouco de luta, com certeza vai gostar desse livro, é muito eletrizante o torneio, inclusive é uma parte que o Dracon realmente se saiu muito bem, foi na escrita desse torneio, porque dá para te sentir como se tu estivesse lá sendo um espectador ou mesmo um cidadão do reino lá de Andreane, do reino de Arzalum, na verdade, Andreane é o nome da cidade, torcendo pelo Axel durante aquelas lutas, né? Todas elas são muito bem descritas, muito bem ambientadas dentro daquele cenário, e os outros personagens que estão ali na volta, orbitando o torneio, não estão parados, né? Então o tempo inteiro está acontecendo alguma coisa. O João, a Maria, a Ariane, todos eles estão fazendo as suas coisas ao mesmo tempo em que o torneio acontece, e o que acontece no torneio e o que acontece lá fora, uma história influencia a outra, né? Então todos esses personagens estão interligados, e isso é uma coisa muito bonita de se ver em uma história, né? Quando o autor consegue ser bem sucedido na construção da narrativa a esse ponto. E aí nós temos alguns personagens novos também, como eu mencionei, o Rumpelstiltskin, ele é um gnomo que vem de outro continente, e ele chega na cidade de Andreane, no reino de Arzalum, em uma máquina voadora. E a chegada dele é muito impactante, ele chega em um momento muito importante, está acontecendo lá uma reunião dos reis, e esse foi um momento que eu senti, como eu já disse antes,
que foi um pouquinho demais, sabe? A gente tá em um cenário de fantasia que no máximo tá chegando ali próximo, forçando muito a barra de uma revolução industrial em alguns lugares desse universo, e aí de repente tem uma máquina voadora, e aí eles começam a inventar mais coisas durante o livro, que eu achei que foi um pouquinho longe demais, né? Misturado com magia e etc. Depois eu consegui entender um pouquinho mais e meio que casou no cenário, mas de novo eu acho que o autor não precisaria ter ido tão longe com isso. Mas enfim, aparece esse personagem, o Rumpelstiltskin, que é um Lorde Gnomo, e ele se reúne ali com os outros e rapidamente essa trama evolui e ele se torna um personagem importante, bem relevante ali para a intriga que tá tendo entre os reinos, né, e uma suposta ameaça de guerra entre os reinos de Arzalum e o Império de Minotauros. Então existe esse plano de fundo por trás de uma guerra que pode acontecer a qualquer momento. E entre isso orbita a trama do torneio, a trama das bruxas, que começou lá no primeiro e que não morre nesse segundo, né? Muito pelo contrário, se desenvolve ainda mais. E aí, junto com essa comitiva desse gnomo chamado Rumpelstiltskin, vem outros personagens, como o Ruggiero, ou Ruggiero, não sei como que se pronuncia direito, que é um personagem oriental. Ele é claramente japonês pelas descrições do Dracon, né? Tem os olhos puxados, utiliza uma katana, e ele luta no torneio e ele ensina o príncipe Axel meio que indiretamente, assim, a usar o poder do Kiai, né? O poder do Ki, basicamente. Aquela força interna espiritual da qual os japoneses sempre falam. E um outro personagem muito importante que aparece, e esse não vem na comitiva, né? Ele estava preso e ele é liberto pelo rei Anísio, utilizando um dos seus 3 desejos reais, que é uma coisa que o rei, logo depois de ser coroado, recebe, e nesse universo, pelo visto, são absolutos. Ele pode pedir qualquer coisa para qualquer um, e essa pessoa, esse reino, quem quer que seja, tem que obedecer. E aí ele pede que um prisioneiro seja liberto, e esse prisioneiro é ninguém mais, ninguém menos do que Robin Hood. Então o Robin Hood também tá nesse livro. É mais um dos personagens que o Dracon traz para nós da cultura pop e coloca dentro desse universo dele. E é muito interessante, né, ver ele ali, ele encontrando outros personagens que fazem parte da lenda dele, né, o João Pequeno, o Frei Tuck, e ver como que isso se desenvolve dentro da trama que o Rafael Dracon traz nesse livro. A princípio parecia algo meio solto, mas aos poucos vai se encaixando o porquê de ele estar ali, e no final faz bastante sentido. E ele é em si um personagem muito cativante, né? Um personagem muito carismático. A lenda do Robin Hood geralmente é assim, né? É aquele herói do povo que rouba dos ricos para dar para os pobres. Então é uma coisa muito interessante de se ver, que cativa com muita facilidade. O Dracon consegue trazer esse carisma do personagem para dentro das páginas de Corações de Neve. E falando em Corações de Neve, o nome do livro, é claro que não poderia faltar, a gente tem também a Princesa Branca Coração de Neve, que é a princesa do reino de Estália, filha de Alonso Coração de Neve, né? Nesse universo, essa família que comanda esse reino de Estália se chama Corações de Neve, que remete, obviamente, a Branca de Neve. E ela é a noiva do Anísio, que é rei de Arzalum agora, devido às coisas que aconteceram no primeiro livro. E tem toda uma trama também envolvendo eles, porém eu senti que essa trama ela veio só muito mais tarde no livro. E para um livro que se chama Corações de Neve, eu esperava que isso acontecesse um pouquinho adiante, né? Muito ênfase é dado no torneio e algumas coisas relacionadas à trama da Branca Coração de Neve começam a acontecer ali durante o torneio, mas é pouca coisa. Porém, o clímax do livro, né, a parte final dele, é toda voltada praticamente para essa trama do reino de Estália, da Branca Coração de Neve e várias coisas que acontecem ali nesse entorno. Inclusive aparecem os 7 anões, eles são um pouco não, muito diferentes daquilo que a gente está esperando, né? Um anão já tinha aparecido no primeiro livro, então dá para ter uma ideia de como eles vão ser, mas quando os 7 aparecem juntos, realmente é uma coisa que impacta nessa história. Corações de Neve é um livro um pouco maior do que Caçadores de Bruxas. Esse aqui tem 460 e tantas páginas, enquanto o primeiro tinha 300 e pouquinhas, 320, 340.
Então são umas consideráveis 100 páginas a mais, e isso torna o livro um pouquinho mais lento, mas também traz um pouco mais de enredo, um pouco mais de história para nós. É possível a gente se aproximar um pouco mais dos personagens e se aprofundar na construção deles. E isso é uma coisa que é muito bem feita nesse livro. Dá para sentir que os personagens, eles crescem muito. Inclusive no primeiro também foi assim. A gente pega personagens como a Ariane, o João, a própria Maria, muito crianças, e eles crescem ao longo da construção, ao longo da narrativa. A Maria termina o primeiro livro praticamente uma mulher. E nesse segundo livro a gente vê o mesmo acontecer com a Ariane e com o João e toda a trama que envolve eles ali, né? Tem romance, tem também algumas frustrações amorosas nesse livro. Para o pessoal que gosta de romance, provavelmente vai ficar um pouco irritado com algumas coisas que acontecem ali, mas faz parte da vida, né? É uma coisa interessante também de se ver quando o autor não tem medo de separar, às vezes, um casal quando uma coisa não é para acontecer, ou será que não é para acontecer? Talvez ainda venha a acontecer. E uma coisa que também é legal de se ver, não só o crescimento narrativo do personagem, mas sim o amadurecimento desses personagens, né? Então a gente vê que não é uma coisa só de o personagem tá ficando mais forte, ou o personagem conseguiu mais status. Não, os personagens eles mudam na sua essência. A gente consegue ver claramente os pontos onde isso acontece, onde algo impacta eles durante a narrativa e o porquê de eles se transformarem aos pouquinhos naquilo que eles acabam se tornando. Então, se o livro ele peca um pouco na parte da quantidade de elementos inseridos, ele certamente não peca na hora de desenvolver esses elementos, e é tudo muito prazeroso de se acompanhar. Para concluir, então, Dragões de Éter, Corações de Neve, o volume 2 da saga Dragões de Éter de Rafael Dracon. É um livro que eu gostei muito de ler, foi uma leitura muito agradável, muito prazerosa, em alguns momentos quase me trouxe uma lágrima aos olhos. É uma coisa que não acontece com tanta facilidade assim, não é todo livro que me faz chorar. Esse aqui quase fez, então para mim valeu muito a leitura, até porque eu sempre gosto de ler livros nacionais e tentar entender a maneira como os autores constroem os seus universos, e o do Dracon com certeza é um muito rico, cheio de personagens muito interessantes, e é muito legal ver esses personagens desses contos, dessas fábulas, dessas fantasias que a gente conhece desde criança, interagirem em um novo cenário e ganharem uma nova vida por meio da imaginação de um autor como Rafael Dracon. Então, se você gosta desse tipo de história, eu recomendo muito que leia. Se está na dúvida se deve ou não, procure o vídeo que eu fiz sobre o primeiro livro da saga, que está aí no canal, e te dá uma resumida básica sobre como que funciona o universo, sobre como que funciona a escrita, a narrativa. Nesse eu foquei um pouco mais na história, porque já tem esses elementos no outro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito em breve eu vou retornar com mais um vídeo falando sobre a minha segunda leitura, a leitura do mês de fevereiro, que já deveria ter saído, mas como eu disse, não falaremos sobre isso. Mas em breve podem aguardar um novo vídeo aí sobre um novo livro. Eu vou ficando por aqui, mas espero que todos vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de dar o seu joinha, de marcar aquele sininho, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, compartilhar com alguém que possa gostar dessa indicação de leitura deste tipo de conteúdo. E eu vejo você novamente no nosso próximo vídeo. Até lá!